Caros amigos da Luisfer e da rubrica Via Livre, para este 12 de junho, que é o terceiro vídeo que faço em que faço comentários da atualidade ferroviária, o tema de hoje é recados para Passos. Eu queria neste vídeo fazer 3 reparos e 3 avisos. Não queria que fosse também entendido no sentido mais lato da palavra, mas são 3 recomendações, são 3 opiniões que eu gostaria que o novo Primeiro-Ministro pudesse ter conhecimento. O primeiro deles tem a ver com o novo Ministro dos Transportes. Eu gostaria muito que fosse a pessoa que vai ocupar o lugar na área dos transportes no novo governo, que fosse uma pessoa que tivesse uma visão muito mais abrangente de todas as áreas dos transportes em Portugal e não especialmente a área rodoviária como Mário Lino e António Mendonça, este último com uma prestação muito fraca. Mário Lino foi mais turbulento na maneira como geriu o Ministério dos Transportes, com muito chamé e com muita visão, mas foi um ministro que esteve muito ligado à área rodoviária, e eu acho que isso foi um erro, e que é um erro se Passos Coelho continuar a apostar nessa área. Portanto, eu acho que deve ser um ministro, não, por exemplo, como António Mendonça, que era um doutor, professor, mas sim um engenheiro com experiência na área dos transportes, mas que tenha que não descure nenhuma das áreas, mas que tenha muito mais prioridade nos investimentos e na administração e na coordenação em relação aos transportes ferroviários, primeiro, depois marítimos, aéreos e então, no fim, os transportes rodoviários. Portanto, não estou a dizer que os transportes rodoviários que devem ser esquecidos, não. Deve-se dar atenção a essa área, mas especialmente nos transportes ferroviários, marítimos, em relação aos portos, isso é muito importante, e também o transporte aéreo, também não deve ser descurado. Portanto, que seja uma personalidade que seja capaz de fazer muito melhor do que Mário Lino e então ainda muito melhor do que António Mendonça fizeram. O segundo recado tem a ver com a política de transportes, neste caso da área ferroviária. E aquilo que eu queria dizer era que o novo Ministro dos Transportes e o Governo tivessem uma política em relação ao TGV que seja uniforme e que não haja desconexão. Eu sei, ainda ontem foi noticiado pelos média que tanto Paulo Portas não quer o TGV e Passos Coelho quer andar para a frente com o projeto, embora de maneira diferente do que aquele que o PS tinha projetado muito mal, como eu já critiquei severamente no passado. Mas eu queria que o Dr. Passos Coelho também tivesse esta consciência do seguinte. Eu recordo-me que na campanha eleitoral, que na semana que antecedeu no dia 5, no último domingo, as eleições, na campanha nessa semana, o Dr. Passos Coelho disse num sítio qualquer, já não sei, fez referência, bem, se nós não podemos ir para Madrid de TGV, também podemos ir de pendular, que também se lá chega muito bem. Eu sei que também se pode lá chegar muito bem com o TGV. Mas atenção, o grosso dos investimentos pesados que são sempre feitos na área ferroviária não tem a ver com o material circulante, não tem a ver que seja um comboio convencional ou um comboio mesmo que circula em linhas de grande velocidade com locomotiva mais carruagens, ou um comboio com pendulação, como são os pendolinos da CP, ou então um comboio puro de grande velocidade, como são os TGV ou os AV ou os ICE alemães. Portanto, a grande quantia de investimento que é preciso fazer não está no material circulante, que significa uma parcela bastante pequena até em relação a tudo aquilo que se poderá gastar nessa área, mas sim com infraestrutura. E os gastos são muito grandes nessa área e, portanto, não há grande diferença em se construir uma linha de grande velocidade de Lisboa até Madrid apta a circular, tanto que seja construída especificamente para circular comboios pendulares. Não. As linhas de grande velocidade são para circular comboios de tipo TGV, portanto, de grande velocidade, onde poderão também circular outros comboios convencionais, como é o caso na Alemanha, em que as linhas Neubel-Strecken, tanto a Mannheim-Stuttgart ou a Hannover-Würzburg, portanto as duas primeiras, além de receberem os ICE alemães, também recebem locomotivas e comboios convencionais com carruagem.
O caso das linhas francesas e espanholas, mas justamente nas linhas francesas, não. As linhas de grande velocidade só circulam comboios TGV. Portanto, eu gostaria que o Dr. Passos Coelho tivesse este pensamento e esta reflexão, que fosse corrigida a nossa rede, que se deixe de falar no Pulseirão como ponto central. Não existe o Pulseirão como ponto central e como ponto de sempre de referência. É Lisboa-Madrid, a linha Lisboa-Madrid, que depois tem, aliás, no projeto que eu fiz e que já falei disso no passado, tem ali um entroncamento perto do Pulseirão. No meu projeto é perto do Pulseirão, que então vem servir o Sul, o Algarve, para depois ligar com Sevilha, com a atual linha Sevilha-Madrid. Agora, que se deixe falar no Pulseirão, que os projetos ali da zona do aeroporto que sejam reformulados. E o terceiro recado que eu queria dizer ao PSD e ao Dr. Passos Coelho é que vamos agora então começar, infelizmente, por graves erros cometidos no passado, começar então a trabalhar a sério na grande velocidade ferroviária. Vamos começar a partir do zero, quase que se pode dizer, porque acho que muita coisa tem que ser alterada. Uma das primeiras medidas que eu queria pedir ao Dr. Passos Coelho era que no seu Conselho de Ministros, primeiro que fizer com os seus ministros, aprove o diploma legal e faça publicar em Diário Pública para eliminar de vez a RAV, para que tudo, isso é um processo muito simples, tudo o que lá está passa automaticamente a nível de documentação legal e jurídica, que as pessoas gostam muito dessas coisas, para a RAFER, que é aquilo que na prática... Ouvindo estas minhas palavras, as pessoas podem censurar e dizer que eu não tenho noção daquilo que estou a dizer. Sei, porque as pessoas sabem que estamos a viver, e eu também sei, que estamos a viver uma crise orçamental e financeira muito grave. Mas na área dos transportes e também nas outras áreas, os investimentos não podem ser feitos com grande escala, têm que ser feitos à medida das nossas possibilidades. Portanto, não vai haver investimento zero, mas vai haver algum investimento. Mas esse investimento que seja feito e que seja canalizado para a área ferroviária, e depois marítima e depois aérea, e não rodoviária, como foi feito. E nesse ponto as pessoas têm que ter noção que o TGV será um dia realidade em Portugal, mas ao ser que seja feito de uma maneira diferente do que aquilo que tem sido feito até agora. E que nós temos que ter esta consciência. Isso também aconteceu em França, em Espanha também aconteceu com menor escala, mas no nosso país também há pessoas que já falaram nisso. Que a CP, a CP e o Governo e a RFR, em vez de se preocuparem em construir uma linha de grande velocidade em Portugal, seja ela qual for, primeiro que modernizem a rede convencional e tudo isso. Eu estou de acordo com isso, só que uma coisa não invalida a outra. Por exemplo, em França, isso aconteceu quando a SNCF, primeira na altura, que ainda não existia, a RFF, começou a construir a linha grande vitesse Paris-Sudeste e depois a linha Atlantique e Norte da Europa. Quando essas linhas foram construídas, foi, na minha opinião, e muito bem. Muitos franceses criticaram pela SNCF estar a descurar e estar a não dar atenção a todas as linhas do maciço central francês, aquela zona de Limoges até Toulouse, toda aquela zona central de França, em que havia muitas linhas muito degradadas, que até havia alguns acidentes por falta de manutenção das vias e tudo isso. Portanto, a SNCF está a dar, deu e continua a dar atenção quer às suas linhas convencionais, quer às suas linhas de grande velocidade. Porque, seja em França, em Espanha, em Portugal, vamos dizer assim, não, nós não vamos construir nenhuma rede de grande velocidade enquanto não tivermos toda a nossa rede convencional com resultados excelentes e com material circulante de última geração e com todas as vias renovadas. Se todos pensassem assim, não havia linhas de grande velocidade na Europa. Portanto, cada coisa à sua medida. Nós, em Portugal, não temos os melhores comboios do mundo, mas também não temos os piores, a nível de comboios convencionais, que na rede que hoje existe. A RFR tem feito um esforço importante e a CP também tem feito um esforço de modernização do material circulante na medida daquilo que é possível, mas isso deve ser feito e não esquecido. Mas temos que avançar com as nossas linhas de grande velocidade que já deviam estar há muito tempo construídas. Portanto, são estes 3 recados, entre aspas. Still be talking whether or not we